Boa noite, graça e paz. Boa noite a todos os irmãos que estão aqui presentes e a todos que estão nos assistindo. Boa noite, que a presença do nosso Deus esteja sobre a sua vida e se estenda às suas famílias. Que o Senhor Deus possa estar abençoando grandemente a sua família, te dando tudo aquilo que é necessário para a sua vida, suprindo suas necessidades, e que a presença dele seja constante em nossas vidas. Amém? Vou convidar os irmãos para entrar nesse momento de oração, para que a gente possa estar começando mais um culto, e glória a Deus por isso, estar na presença do nosso Deus, começando mais uma semana. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estar mais um domingo aqui, ó Deus, para entregar o nosso melhor ao teu altar, para entregar nossas vidas, as nossas famílias, para entregar, ó Pai, louvores e adoração, ouvir um pouco mais da tua palavra. Que essa noite, ó Deus, possamos sair cheios do teu Espírito Santo. Fala, ó Pai, através da tua palavra em nossos corações. Ministra o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Cuida dos nossos lares, dos nossos familiares. Cuida de cada detalhe, ó Pai, de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor preparou para nossas vidas, que possamos escolher, ó Pai, que possamos ser merecedores da tua graça, Senhor. Abençoa cada lar aqui representado, cada família, que o Senhor possa estar abençoando, suprindo as suas necessidades. Fala, Senhor, no coração de cada um, que possamos sair essa noite, ó Pai, com a certeza que o Senhor cuida de nós, que o Senhor supre as nossas necessidades, renova, Senhor, as nossas vidas, as nossas forças, a nossa fé, nos dá um renovo, ó Pai. Todas as manhãs, eu sei que o Senhor tem renovado a nossa esperança. Muito obrigada por tudo, por se fazer presente em nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que, ó Pai, a tua mensagem possa ser penetrante em seus corações, que elas possam sentir a tua presença, que o Senhor ministre a tua palavra nos corações de cada um, ó Pai. Que a palavra do Senhor, ó Deus, possa ministrar em nossos corações, ó Pai. Nós te agradecemos, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. Que possamos ser merecedores, ó Deus, da tua graça. Que o teu Espírito Santo se sinta à vontade em nosso meio, ó Pai. Que o Senhor se faça presente essa noite. Fala aos nossos corações, Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te honramos, porque o Senhor merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias lá em Salmos 66, do 1 ao 4. Salmos 66, do 1 ao 4. E a palavra do nosso Deus fala assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-nos gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, os teus inimigos rastejam diante de ti, toda a terra te adore, cante louvores a ti, cante louvores ao teu nome. Amém. Esse louvor, esse versículo, ele é um convite para todas as nações. Reconheça a grandeza, a grandiosidade dos feitos poderosos de Deus sobre as nossas vidas, para que o povo cante louvores ao glorioso nome com alegria e entusiasmo. Amém? E com esse espírito de louvor e adoração, vamos louvar o nosso Deus com louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Convido o Ministério de Louvor para estar nos auxiliando aqui. Amém? Quem puder ficar de pé para glorificar esse Deus com esse louvor, fiquem à vontade. Quem não puder, pode ficar sentado. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria,
celebrai-vos a Ele.
Perto de você, fala do nosso Deus para ela, não se canse de falar da
7, 24 e 25, porque a gente sabe que é pela fé que a família é fortalecida, né? É os laços que nos unem e é o nosso alicerce, que é a palavra do nosso Deus. E lá em Mateus 7, 24 e 25 fala: todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e as não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Que a nossa casa permaneça firme, que a sua casa seja fortalecida no Senhor Jesus, amém? Que possamos ficarmos fortes, permanecer em pé, porque a nossa casa será firmada sobre a rocha, amém? Vamos cantar louvor, que é casa de bênção. No momento que você estiver louvando o nosso Deus, declare que a sua casa será uma casa de bênção. Amém? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Minha casa será
Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja sempre o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por dia de hoje, pela presença do Senhor em nossas vidas, pelo cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Obrigada, meu Deus, pelos livramentos visíveis e não visíveis, Pai. Obrigada pela tua fidelidade, pela tua bondade. Tu és um Deus fiel, Pai, um Deus que nos ama, que tem cuidado de nós, mesmo com as nossas imperfeições, mas o teu cuidado, o teu amor é para sempre, Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, pela oportunidade que nos dá de poder louvar, agradecer, exaltar o nome do Senhor, Pai. E toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti, meu Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, porque somos falhas, meu Deus. Que o Senhor continue, Senhor Deus, olhando para nós, Pai, para dentro de nós, Pai. E que retira de nós aquilo que não te agrada, Senhor. Para que possamos ser verdadeiros adoradores do Senhor, Pai. Abençoa o teu povo neste lugar, Senhor. Obrigado por tudo que já foi realizado aqui, ó Pai. Te agradecemos ainda pelos dízimos e ofertas depositadas no teu altar. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida de cada um. Aos irmãos que também depositaram suas vidas diante de Ti, em gratidão pela semana que tivemos, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando grandemente, meu Pai, a vida dos teus filhos, a vida da
dízimo e oferta seja tão somente para honrar, Senhor Jesus, os compromissos da tua casa, Pai, do teu reino, Senhor. E seja, Senhor, falando aos nossos corações nesta noite, mais uma vez, através da tua palavra. Usa o teu servo que vai nos transmitir, Senhor, a tua palavra nessa noite. Que ele seja vaso, Senhor Jesus, para ti, Pai, para apresentar o teu trabalho, Senhor, para transmitir a tua palavra aos nossos corações. Que possamos sair daqui regozijados, Senhor Jesus, da tua palavra, de ti, do teu amor, Senhor. Abençoa também os visitantes, continua, Senhor Deus, abençoa a vida deles grandemente. Cuida, Senhor, que eles possam a cada dia estar vindo à tua casa, te buscando, te servindo, Senhor, em primeiro lugar, Senhor Deus. Obrigada por tudo, fica conosco, glória agradecida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Palavra. Gratos louvores, graça e paz, amém, né? Bom estar na casa de Deus. Segura. Eu tô com 4, Júnior, só dá precisar aí, aumenta um pouquinho aí, por favor. Como já foi dito aqui, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês que nos visitam, né? Vocês que são de outras cidades, pensam num lugar maravilhoso para estar, é Prado, viu? Nós chamamos aqui de nosso Pradaíso, um lugar maravilhoso, um lugar abençoado por Deus, de muitas belezas, né? Eu especialmente aprendi a gostar desse lugar nesses 11 anos que nós estamos aqui. E o tema hoje é família, né? Falar sobre família. E o bom de se falar sobre família, primeiro é porque eu nasci em uma família, né? A Sol veio de uma família. Minha família hoje, nós 38? 38? 38 anos, então estou 38 anos edificando uma família, né? E uma parte desse tempo, graças a Deus, ela foi edificada na presença de Deus. Nasci em um lar que não era cristão, e a Sol também veio de um lar que não era cristão, mas pelas misericórdias do Senhor nós fomos alcançados e tivemos o privilégio de, desde muito cedo, a minha filha mais velha com 11 anos, já encaminhá-las na casa do Senhor. Hoje sou avô de 6 netos, né? Já o mais velho vai completar 18 anos já está se preparando para ir para servir o exército, e todos, graças a Deus, assim na casa do Senhor. Então, vale a pena orar, vale a pena colocar a família nos pés do Senhor, vale a pena pagar o preço de ajustar a sua vida para que ela se encaixe nos planos de Deus para as nossas vidas. E isso eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus familiares e oro a Deus também agradecendo para que outras famílias também possam ter o privilégio de dizer, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o tema, para o mês todo, nós começamos nesses 40 dias de oração, e o tema é famílias firmadas na rocha. E famílias firmadas na rocha é exatamente uma família que tem a sua base ali alicerçada na palavra de Deus, que tem uma vida de oração, que tem uma vida de comunhão com os da sua casa e também com a casa do Senhor. Isso é um aprendizado, como a Sol diz, né? São 38 anos e de vez em quando a gente tem que aparar algumas arestas, porque elas desarmonizam, elas causam desconforto, mas nós colocamos diante do Senhor e a palavra diz, olha, por aqui, não tem como você fugir, e aí a gente vai acertando, porque não vale a pena viver de outra forma, não vale a pena, como nós cantamos, né? Se não for para servir ao Senhor, não vale a pena viver nesse mundo. Então o texto que eu quero compartilhar nesta manhã já foi lido aqui, está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que é o tema da campanha, né? Que é o tema da campanha da Junta de Missões Nacionais, desses 31 dias de oração pela família, mas nós queremos orar um pouco mais, nós vamos orar 40 dias, porque precisamos de oração, Então um texto bastante conhecido, né? Eu me lembro que no casamento da filha da irmã Cândida, ali na beira da praia, eu usei esse texto também para falar sobre família. Então o texto diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu,
porque estava alicerçada na rocha. Vai. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, né? Ela caiu e foi grande a sua queda. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que tanto a casa firmada na rocha, como a que estava firmada na areia, sofreu as mesmas adversidades. Como povo de Deus, nós vivenciamos as mesmas lutas que o povo que não tem Deus. A diferença é que nós temos um suporte dos céus, nós temos a palavra de Deus que traz orientação, nós temos os nossos irmãos em Cristo Jesus que nos ajudam em oração. Então, esse é o tema de hoje, o tema que eu trago é atitudes de uma família edificada sobre a rocha. Amém? Amado Deus, Pai que está nos céus, grande é o poder que vem do Senhor, grande é a unção que vem de Ti, boa é a Tua palavra, porque ela é viva, ela traz ensinamento, ela traz consolo, ela traz conforto, ela traz direcionamento. Nós estamos, Senhor Deus, orando pelas famílias, estamos colocando diante do Senhor as nossas famílias, estamos reconhecendo que dependemos do Teu favor, dependemos do Teu cuidado, dependemos da Tua orientação, dependemos, Senhor Deus, de que o Senhor lute conosco diante das adversidades. Muito obrigado, porque já podemos contar vitórias, mesmo tendo que enfrentar dificuldades e lutas, algumas vezes perdendo algumas batalhas. O Senhor tem sido presente, o Senhor tem sido amoroso, o Senhor tem sido misericordioso. Continua falando aos nossos corações nesta noite, ministra a nós a Tua palavra. Eu oro agradecido no nome de Jesus, amém, amém e amém. Como nós falamos, estamos no período de oração, nesses 40 dias, e durante esta primeira semana, que foi a semana que passou, nós aprendemos sobre o cuidado de Deus e com as famílias que estão firmadas nele. E que mesmo em tempos difíceis, mesmo enfrentando adversidades, como nós cantamos de manhã, né? Subindo montanhas e vales, eu descendo para os vales, eu tendo que viver em alguns momentos nos vales, Ele nos dá o suporte, Ele nos dá a sabedoria. E na primeira semana nós aprendemos como Arão e Joquebede, Anrão e Joquebede foram inspirados por Deus, instruídos por Deus, eles confiaram no cuidado de Deus e soube manter, e conseguiu, apesar do decreto do faraó, eles mantiveram Moisés por um tempo dentro de casa, até conseguir uma estratégia, que eu sei que foi dos céus, para poder manter vivo aquele que foi um dos líderes para libertar o povo ali do Egito. Então a gente viu ali a coragem daquela família, a sua dedicação, o seu comportamento, as atitudes que devem ser vistas também na vida daqueles que querem uma família consagrada ao Senhor, que querem uma família que receba as bênçãos dos céus, que querem uma família que de fato sobreviva, que seja vitoriosa nesse tempo que nós estamos vivendo. Aliás, a primeira família lá no Éden, ela já sofreu um ataque direto de Satanás. Então as nossas famílias também continuará sofrendo os ataques diretos, e o inimigo ele vai usar as mais diversas armas para afastar a família, para quebrar o relacionamento familiar, para dispersar a atenção, não voltar a atenção para a palavra de Deus, para saber como isso é importante na criação dos filhos. Essa semana eu fiquei impactado com o Guilherme, né? Ele está sendo criado. O Guilherme estava fazendo agora, passou dos 2, né, Sol? Tem que perguntar para a Soli, né? Já passou dos 2 anos, e o Marcos e a Rayane estão fazendo de tudo para reduzir o tempo de tela. O Guilherme praticamente não tem acesso a celular. E outro dia eu fiz um videozinho, fui mostrando lá para a Ray, aí ele já apareceu assim, aí ela olhou para mim, eu já desliguei. Então sabe que vai ter um momento que não vai ser possível.
mas vai ter, enquanto eles estão podendo, eles estão tirando, fazendo o máximo para que eles evitem as telas. E ontem eu fui surpreso porque eles conseguiram gravar ele deitado na cama, brincando com o carrinho, cantando um cântico, que é até difícil da gente cantar aqui na igreja também, né? Mas ele cantando assim, com aquela suavidade, com aquela sinceridade. Eu falando, meu Deus, que coisa bonita de se ver, de se ouvir, né? Você vendo que vale a pena todo o esforço para você preservar sua família, cuidar da sua família nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que um dia eles se tornarão adultos e tomarão as suas próprias decisões, mas o importante é você ter a sua consciência de que você fez o melhor, que você se doou, que você pagou um preço, para que eles aprendessem a respeito de Deus, da salvação, dessa comunhão, de louvar a Deus, de agradar a Deus. E outro dia ele já estava lá em cima de uma caixinha, Jesus Cristo salva, o Senhor salva. Eu falei, eita glória, vai ser. Você já fica de cá profetizando que tomara que seja um ministro da palavra de Deus ali, porque você fica feliz com isso, né? Enquanto nós vemos outros tipos de brincadeiras com crianças que não são saudáveis aí nas redes sociais. Então, a base do estudo durante os 40 dias é exatamente esse de Mateus 7:24. Vamos ler outras partes da palavra de Deus, mas é dentro desse contexto aí que nós vamos aprender. E nessa passagem específica, Jesus fala sobre dois homens, duas pessoas, ou duas famílias, né, que constroem suas casas. Um constrói a casa sobre a rocha, o outro na areia. Ambos enfrentam tempestades, como eu já disse, mas os resultados são totalmente diferentes. Um permanece de pé e o outro desaba. Qual a diferença? E quando hoje nós conversamos com pessoas que estão enfrentando desafios na família, quando a gente analisa o comportamento, as falas, e nós encontramos inclusive até pessoas da própria igreja que por algum motivo ou outro não atentaram, não vigiaram a palavra de André de manhã. André perguntou a diferença, como que é sabedoria e... cadê André? Vigilância, qual era a diferença, né? Falei, uma ajuda a outra, né? Nós precisamos ser vigilantes e ao mesmo tempo sábios, porque o mundo é mau e a palavra orienta que busquemos estar vigilante, não estar adormecido para as coisas, como as coisas estão acontecendo na face da terra. Então, o tema é família edificadas na rocha. Ela traz uma reflexão nesse texto que é mais ainda sobre como estamos edificando a nossa família, como estamos edificando as nossas casas, como estamos tratando Deus, ou recebendo Deus, ou vivendo com Deus dentro dos nossos lares. Esse louvor que nós cantamos aqui, fala que a nossa casa seja uma casa de bênção. É uma música que traz, um hino, uma música, uma melodia, que traz uma letra que faz pensar nas nossas atitudes. E nesse texto, eu tenho aqui 4 atitudes que são vistas em famílias que está sendo edificada sobre a rocha. São valores e atitudes que darão à família firmeza para superar os desafios que constantemente surgem, em todas as áreas. Nós temos desafios em todas as áreas da nossa família, né? E a lição bíblica aqui, ela é fundamental, para que os nossos lares sejam firmados sobre a rocha que é Cristo. Por exemplo, a primeira atitude é: famílias edificadas na rocha vivem sob os ensinamentos de Deus. Ela vive debaixo dos ensinamentos do Senhor. Ela tem como princípio primário ou primordial alicerçar todas as decisões, todas as coisas, todas as decisões na palavra de Deus. Ela se coloca em oração, ela busca a resposta de Deus. E o versículo 24, ele vai dizer exatamente isso nessa primeira lição aqui, ou nessa primeira pedra da base, né? Nessa primeira atitude. Famílias edificadas na rocha vivem sob os alicerces de Deus, ou sob os ensinamentos do Senhor. A palavra diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, as palavras de Deus, né, e as pratica, será comparado a um homem prudente. Duas coisas aqui: ouvir e praticar. Nós falamos isso hoje aqui de manhã. Nós falamos ontem no encontro dos homens sobre isso, e ontem surgiu uma frase aqui no encontro de homens, né? Nós estamos estudando esse material aqui, né? Cada homem é um guerreiro. Eu nem lembro mais como eu anotei. Como é que alguém lembra aí, por favor? Dá a lembrança aqui, que eu não quero abrir.
Não, não é isso. Não, não é esse não. Saiu forte aqui a palavra ontem, né? Isso. Somos uma ameaça para o inferno. Como cristão, eu sou uma ameaça para as trevas. Senão alguma coisa está errada. Então, como família, ele está dizendo aqui que nós precisamos ouvir e colocar em prática os ensinamentos do Senhor. A primeira atitude de uma família firme na rocha é ouvir a palavra de Deus com um coração disposto a obedecer. Nós entendemos que o primeiro homem, ou a primeira família, se afastou, se distanciou de Deus, caiu por desobediência a uma ordenança do próprio Deus. E hoje, isso é muito comum. Nós conhecemos pessoas que lê a palavra, ouve a palavra, canta a palavra, tem a Bíblia aberta numa estante, mas não coloca em prática os ensinamentos do Senhor. Eu disse aqui uma outra vez, por exemplo, pastor, como eu posso colocar um ensinamento do Senhor em prática? Eu usei como exemplo o Salmo 23, o primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você olhando para Deus como um pastor, como colocar isso em prática? Você poderia dizer, eu posso dizer: Senhor, o Senhor que é o meu pastor, pastoreia os meus olhos, para que eu não venha fixar o meu olhar em coisas que não valem a pena. Senhor, pastoreia os meus lábios, para que eu não venha falar, proferir palavras que venham ferir pessoas ou a mim mesmo. Senhor, pastoreia os meus passos, para que eu seja sempre firmado na Tua presença, na Tua palavra, e colocar isso em prática. Então eu não preciso apenas ouvir a palavra. Inclusive Tiago, ele diz que aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não colocam em prática, não adianta nada, não vai trazer nenhum benefício para a sua vida. Então Jesus aqui nesse texto, ele não elogia quem apenas ouve, mas quem ouve e coloca em prática os ensinamentos do Senhor. Quantas famílias frequentam cultos? Quantas famílias ouvem pregações das mais diversas, que hoje, através da rede social, você pode ouvir quem você quiser, aonde você quiser. Então, quantas pessoas têm a Bíblia em casa? Mas quantas vivem de fato os princípios divinos no dia a dia com a família? O que o Senhor Jesus ensina nesta passagem é que a palavra precisa sair do papel e entrar no coração, entrar nos relacionamentos dos lares, no modo de falar, no trato entre pais e filhos, no perdão e no amor diário. A palavra do Senhor precisa constantemente estar presente nas nossas decisões em todos os momentos. Famílias que praticam os ensinamentos da palavra de Deus plantam sementes de fé que resistem às tempestades em qualquer tempo. Ou eu não vou usar a palavra, ou então eu não preciso ler essa palavra, eu não preciso então carregar essa palavra, eu não preciso então ter essa palavra na minha vida. Então a primeira atitude é que famílias edificadas na rocha vivem sob os ensinamentos do Senhor. Ele orienta e toma as decisões de acordo com a palavra de Deus. Uma segunda atitude de uma família firmada na rocha, famílias edificadas na rocha têm como instrumento do dia a dia a sabedoria e a paciência. Eu fui criado num lar com 8 irmãos. Coitada da minha mãe, chegando agora, fez 78 anos agora. Pensa numa velhinha da mão pesada. Eu aprontei um bocado, mas ela não alisou não. E tem coisa que se ela soubesse hoje, pela postura dela, ela ainda ia me bater. Não, ela é, sabe, mas eu louvo a Deus hoje, olhando para ela, para a situação toda que nós vivenciamos, que vivemos ali, todas as suas foram merecidas. Hoje não se pode mais, né? Logo na minha vez, já não podia mais. Na minha vez de descontar, já não podia mais, né? Mas hoje eu louvo a Deus porque ela soube, ela teve paciência em alguns momentos, ela soube educar. Nenhum dos 8 se perdeu no mundo aí afora, né? A maioria ainda não serve a Cristo, mas nenhum se perdeu como muitos se perdem aí no mundo.
Então, famílias edificadas na rocha têm como instrumento do dia a dia sabedoria e paciência. Precisamos desenvolver esses dois instrumentos na caminhada: paciência, sabedoria. Paciência para, às vezes, fechar os olhos para algumas coisas, paciência para, algumas vezes, tolerar algumas coisas, sabedoria para tomar decisões. Então, tudo isso faz parte, quem está edificado na rocha sabe disso. E ele diz aqui no verso 24, a segunda parte, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem trabalha na construção sabe que não é fácil levantar uma parede, principalmente dependendo do terreno, né? As condições. A gente vai ali na praia com um guarda-sol, chega assim, de repente ele está ali firmado, você está ali, né, naquela sombra, até que vem um vento e carrega aquele... Você corre para pegar o guarda-chuva, quando volta a cadeira também foi carregada. Mas quem vai construir na rocha exige muito mais esforço. Eu me lembro que eu morava numa fazenda e tinham alguns lajedos e que tinha cercas. E às vezes o fazendeiro trazia lá alguns tijolos, algumas pedras e chumbava ali em cima da pedra e colocava estaca. Bastava a reis encostar que quebrava tudo. Ali o certo era cavar um buraco na rocha, colocar uma haste de ferro para prender o arame, para suportar com um pouco mais. Então, se queremos algo duradouro, nós precisamos investir tempo, investir dinheiro, dá mais trabalho. Construir sobre a rocha dá mais trabalho do que construir sobre a areia, exige escavação, profundidade, firmeza, e assim também é a edificação de uma família. Famílias espiritualmente saudáveis não se constrói da noite para o dia. 38 anos, eu e a Sol, juntos, né? Eu fui pai com 20 anos, a Sol beirando isso. Né, com 25 anos eu já tinha 3 filhos, e num lugar que ganhar um salário mínimo era para médico praticamente, viu? Essa é a situação. Nós passamos situações tão difíceis que nem rato entrava lá em casa. Estou falando, é sério. Mas Deus foi maravilhoso nessa caminhada. Deus nos abençoou, Deus nos ajudou. No momento em que que Cristo me resgatou, no momento que nós começamos a compartilhar a palavra de Deus em casa, os cultos de oração, eu me lembro que a gente sentava em casa para fazer o culto de oração, a gente orava para que lá em Valentim tivesse uma igreja batista, porque lá não tinha igreja batista, e hoje eu chego lá e vejo uma igreja batista, falando, eu sei que não foi fruto só da minha oração, mas vale a pena. Então dá trabalho você sentar com seus filhos, disciplinar para encontrar um horário, para ter um momento de louvor, de adoração. Hoje, com tanta coisa para tirar o tempo, um corre-corre do dia a dia, o cansaço, às vezes 2, 3 jornadas, não é fácil, mas os resultados apontam que vale a pena você abrir mão de um pouco de coisas para poder ter um tempo a sós com a palavra de Deus, né? Então ou seja, famílias espiritualmente saudáveis não se constroem da noite para o dia. Elas são resultados de muita oração, de muito diálogo, de muita disciplina, exemplo, comunhão com Deus e com todos os que formam o seu lar. Porque eu fiz questão de grifar isso aqui, porque às vezes não adianta, eu moro numa casa, se eu faço parte aqui, de meu caso, eu e a Sol, nós éramos 5, né, com os meninos, nós éramos 5, não adianta eu ter estar cheio da palavra, ter oração, a Sol também, e eu tenho um atrito com o meu filho, é uma brecha para o inimigo entrar e fazer um estrago. Um filho revoltado, um filho magoado, um filho entristecido, um filho com rancor, um filho mimado, um filho abandonado, é uma arma, é uma brecha grande para Satanás entrar e estragar. Visite uma delegacia, não é, meu irmão Miguel? Quantos Moisés você já viu dentro da delegacia? Samuel, Davi, Salomão, gente que nasceu dentro de igreja. Mas não adianta eu ter uma vida de religiosa e não buscar encontrar uma comunhão com os da minha própria casa, porque o Satanás ele precisa de uma legalidade,
E uma legalidade é uma desobediência, é uma infidelidade, é uma conversa truncada, é uma coisa mal resolvida, é um lixo debaixo do tapete, é o prato que ele precisa, a brecha que ele precisa para entrar e destruir uma família. Por isso, a sabedoria e a paciência são fundamentais para se fazer escolhas conscientes e baseadas nos valores do reino. Quais são os valores do reino para a família? O que Deus deseja para a família? Como Deus sonha que seja uma família? Como Deus sonha que seja um pai, como Deus sonha que seja um filho, como Deus sonha que seja uma esposa. São valores que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Uma lição para essa parte é: se desejamos lares fortes e duradouros, precisamos da sabedoria divina e um coração controlado pelo poder do Espírito Santo de Deus, para a gente vencer as batalhas. Terceira lição nessa passagem bíblica: famílias edificadas na rocha permanecem firmes nas tempestades. Verso 25 de Mateus, ele diz exatamente isso. Deixa eu molhar as palavras aqui. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Jesus, ele não promete a ausência de tempestades, mesmo para as famílias que são edificadas nele. No entanto, ele nos garante em sua palavra que a casa firmada na rocha não cairá. Ou seja, não há nenhuma promessa na palavra de Deus de que seria tudo um mar de rosa. Eu não sei por que mar de rosa, se aqueles trem é muito espinho, né? Fosse de pétalas, né? Mas ele garante, ou ele promete que estará conosco nessa caminhada. Aqui temos uma promessa de vitória. Precisamos crer que Cristo nos dará as respostas, que Cristo entrará com a providência necessária, que além de tudo tiraremos lições para as nossas vidas e lições para ajudar outras famílias. Uma promessa que abrange todas as famílias que têm o Senhor Jesus como base para a sua existência ou para a sua caminhada sobre a face da terra. As tempestades podem vir em forma de crise financeira, pode vir, é uma tempestade que abala tudo. Pode vir enfermidades. Quantas famílias têm lidado com enfermidades, perdas, conflitos conjugais, problemas com os filhos? Mas quando a base é Cristo, quando o alicerce é Cristo, o lar encontra forças para resistir, para recomeçar, para lutar juntos. Ou então, eu não vou confiar em Cristo, ou então eu não vou acreditar na palavra dele. O segredo não é a ausência de lutas, o segredo aqui é a presença da rocha, é estar firmado na rocha, é buscar a melhor resposta de Deus. E a última atitude aqui: famílias edificadas sobre a rocha, que é a palavra de Deus, né? Tem a palavra de Deus como fundamento e autoridade. Famílias edificadas sobre a rocha têm a palavra de Deus como fundamento e autoridade. Olha o que ele diz no verso 29: porque os ensinava como quem tem autoridade. Então, uma família, ou seja, muitos lares hoje estão fundamentados em opiniões. Eu quero formar a minha família, mas tem um atrito, eu vou pedir a opinião da irmã Norma. Não tem coisa melhor do que a gente dar opinião nas coisas dos outros, na família dos outros. A minha família tem uma maneira de ser. Para começar, olha só que coisa interessante. Eu não posso xingar os parentes da Sol. Se eu falar, seus parentes não valem nada, ela disse, eu já sabia. Nós somos primos, nós temos a mesma família, nós temos a mesma raiz familiar. Então nós estamos dentro do mesmo contexto aqui. Já temos essa, né? Então, o que eu quero dizer é que, deixa eu voltar aqui, né? Família edificada na rocha reconhece, ou seja, deixa eu voltar aqui, meu Deus. Muitos lares estão fundamentados em opiniões, ou seja, em opiniões.
Você não precisa buscar a opinião das outras pessoas, cada família é singular. A Tânia pregou um sermão aqui uma vez, ela disse que a sua família é perfeita. E ela colocou ali os princípios bíblicos para mostrar que a sua família é perfeita. Ela é diferente da minha, é diferente da Adna, é diferente de outra, mas ela é perfeita, e ela se torna ainda mais perfeita se Cristo estiver no centro, porque Ele vai trazer a orientação que você precisa para caminhar, para lutar, para vencer as adversidades. E tem famílias também que são lares fundamentados em tradições. A minha mãe era assim, o meu pai era assim, eu aprendi desse jeito, eu não vou mudar, quem quiser que me engula. Vai ter problemas. Muitos problemas. Tem famílias também fundamentadas em sentimentos instáveis, em emoções, pessoas que prende o outro pela emoção, faz chantagem para o outro ceder, faz chantagem para o outro seguir os seus ensinamentos, quando devemos buscar a palavra de Deus. Ou seja, a família cristã, a família edificada sobre a rocha, não age assim. Ela busca a palavra de Deus, ela vai orar, ela vai pedir discernimento ao Senhor, ela vai chorar, ela vai pagar o preço. Eu já falei aqui, mas tem gente nova aqui. Uma primeira vez que eu tive uma crise séria na minha família, 3º semestre de seminário, e o negócio ficou feio. Fiquei 3 dias bicudo com a sogra. Não falava, ela também não respondia. Eu no seminário, se me perguntar o motivo hoje, eu nem sei o porquê. E aí na quarta-feira, vai domingo, segunda, terça, quarta. Na quarta-feira, peguei a bolsa para ir para o seminário, e aquilo, pensa num negócio ruim, irmão, me incomoda, sabe, dá uma angústia, dá me incomoda demais. E aí eu cheguei do seminário, cheguei lá do ponto de ônibus, eu voltei, um sofá de 3 lugares, ficaram ela e os 3 meninos lá, eu sentei no outro, a gente foi conversar. Peraí, como que aconteceu isso? E aí eu vi ali muita parte do meu pai, na minha forma de falar, na minha maneira de ser, minha forma de impor. Eu vi o meu pai nas falas delas ali, como eu estava agindo, de uma forma muito dura, achando que não estava sendo duro daquele jeito. E aí nós conversamos, choramos, oramos e nos perdoamos, acabou. E isso é tão sério que você às vezes não percebe que você está agindo exatamente como alguém agiu com você. Eu gravei um vídeo aqui ensinando a Sol dirigir, para botar na rede, né, na família, cantando lá e tal, e ela vai, de repente o carro sai, entra no mato, e eu parei o vídeo, né, falei, aí quando depois, na minha cabeça eu tinha dito, amor, bota o carro para cá. Mas quando eu fui botar o vídeo na rede, que eu olhei primeiro, eu falei, rapaz, você não viu isso não? Ela falou, já estou acostumada, doeu mais ainda. E eu compartilhei isso lá na psicanálise. O doutor Luiz falou, eu posso usar isso aqui? Pode. Eu não percebia que eu estava agindo daquela forma. E se ela tivesse no momento ruim, e tivesse, isso é jeito de falar comigo, eu ia dizer, como foi que eu falei? Você disse isso, eu disse, eu não disse isso não. Eu falei, amor, bota o carro para cá, e a gente ia brigar. Entende? A gente ia enfrentar, porque muitas vezes nós não percebemos, e as reações dos outros às vezes é um sinal para a gente modificar o nosso jeito de agir, modificar o nosso jeito de falar, modificar a nossa forma de ser para o bem-estar da família. E às vezes o outro dá o sinal e você não percebe, você ainda quer ficar mais forte ainda. Então isso é um perigo. Então famílias edificadas na rocha reconhece e encontra na palavra de Deus conselho e direção. Famílias edificadas sobre a rocha não decidem baseadas em achismos, mas na vontade de Deus. Elas oram antes de agir, consultam as Escrituras, buscam a vontade do Senhor em tudo. Cristo não é apenas um hóspede em sua casa, Ele é o alicerce. E nós precisamos fazer com que Cristo seja o alicerce da nossa casa, da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas decisões. Meu irmão, minha irmã, sobre o que você
Eu não sei como você tem edificado a sua casa, mas saiba de que quando as tempestades vierem, se você está edificado sobre a rocha, você vai vencer, você vai suportar, você vai sair como vitorioso, porque Cristo virá em seu favor. Confie no Senhor, coloque diante dele, ore 40 dias, ore 1 ano, ore 30, sei lá, ore, continue orando e falando com Deus, porque quanto maior for a sua luta, com certeza a sua vitória será ainda muito maior e você poderá edificar muitas outras famílias. Nós vamos cantar mais um louvor para a gente orar, agradecendo a Deus por tudo. Hoje tem muita gente bonita ali, a família da irmã Vilaneide está toda ali também, olha que coisa boa, né? E mais gente ali do lado, ali, mais gente bonita do lado de cá, que coisa boa. Nós vamos cantar um louvor para a gente finalizar o culto de hoje. E hoje você pode convidar, hoje o Senhor convida você a revisar os fundamentos da sua casa. Talvez você precise reconstruir relacionamentos, talvez você precise mudar prioridades, retomar a oração em família, talvez você precise perdoar, talvez você precise recomeçar. O que eu posso dizer é que enquanto você está sobre a face da terra, enquanto você está vivo, você tem um tempo para edificar sua casa sobre a rocha. Confie no Senhor, Ele é Deus, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei do universo, Ele é o Rei do mundo inteiro. Grande é seu? Vamos cantar. Faça desse louvor uma oração. Ele está no Salmo 47, se eu não me engano. 48 esse louvor. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
o Senhor continuará cuidando da nossa família. Por isso, Senhor, nesta noite, mais uma vez, estamos reunidos, gratos, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas, Pai. Sabemos que o mundo não aceita, não compactua, não se agrada das famílias que estão firmadas na rocha. Mas como famílias firmadas na rocha, nós aprendemos que é o melhor lugar para estarmos, porque é onde está a tua presença, é onde está o teu cuidado, é onde está o teu olhar misericordioso, é onde podemos contar com o teu auxílio e com o teu cuidado nos momentos difíceis. Pai, toma cada família aqui em tuas mãos, abençoa cada uma delas, Pai, os sonhos que o Senhor mesmo tem colocado em cada coração, em cada lar, Pai, que caia por terra toda e qualquer investida de Satanás contra a família, Senhor. Pai, nos dê sabedoria, nos dê paciência, Senhor, para colocar diante do Senhor os problemas que nós estamos enfrentando. Nos dê coragem para enfrentá-los, Senhor. Nos dê sabedoria para compartilhar, que sejamos confiantes no Teu agir sobre as nossas vidas. Abençoa os nossos filhos, Senhor. Proteja os nossos filhos do mal, dos ataques do inimigo, nas escolas onde eles estão, seja com os professores ali. Nós sabemos que nestes locais também tem homens e mulheres comprometidos com o Senhor. Fortaleça estes homens e mulheres para que eles possam ser guardiões também na vida dos nossos filhos, com a palavra de conforto, com a palavra de orientação, com uma oração também, ó Deus, com um conselho em momentos de dificuldades. Pai, também seja com os nossos, com os pais destas famílias também. Cuide de cada um deles, as forças, renova a mente, Senhor, para que o Senhor esteja protegendo também o olhar, cada passo que eles derem sobre a face da terra. Proteja-os das armadilhas do inimigo, Senhor. Também te pedimos uma palavra de cura sobre as mães, sobre as filhas. Cuida, Senhor, de cada uma delas. Abre as suas mentes, os seus corações, que elas de fato sejam auxiliadoras, comprometidas com o bem-estar da família, que tenham esta paciência e sabedoria para cuidar da harmonia do lar. Abençoa também os nossos netos, que é a extensão das nossas casas, das nossas famílias, Senhor. Pai, nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana de vitória. Durante toda esta semana estaremos aqui todos os dias, mais uma vez, colocando as nossas famílias no Teu altar. Traga uma palavra de vitória àqueles que estão lutando, Senhor. Traga uma palavra de consolo àqueles que têm vivido dias difíceis, Senhor. Traga uma palavra de esperança para aqueles que já pensaram em desistir. Traga uma palavra de vitória, Senhor, para aqueles que já se sentem derrotados. A Tua palavra nos garante que no Senhor somos mais que vencedores. Muito obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que seja mais uma vez uma semana de aprendizado para a honra e para a glória do Teu santo nome. Eu oro agradecido no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam manifestadas nas nossas famílias e sobre todas as famílias da Igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? Vamos sair a dar pelo menos 2 abraços. Ah, tem aniversariantes. Eita, esse mês de abril, né? Por favor, os aniversariantes até agora, por favor, vem aqui, vamos cantar parabéns, né? Por favor. Vamos. Kedma, Sônia. Tem muita gente que aniversariou esse mês. Fora o mês de junho, que é o mês que nascem as pessoas mais bonitas, né? É o mês de junho. Mês de abril aqui, né? Kedma, rapaz, eu vou falar. Eu não falo, não. Eu não vou falar, não. Já? Olha que coisa bonita, né? Quanto aniversariantes. Quantas pessoas que tem um dia menos viveram, né?
Um ano a menos já, né, na conta. Um ano a menos na conta, né? Tem mais? Ih, olha que coisa boa. A Letícia trouxe aí mais um aí. Como é o nome desse? Henrico, aí ó, o Henrico. Aqui, vamos cantar parabéns para eles, né? E abençoá-los, né? Vamos abençoar e cantar parabéns, né? Vamos lá? A bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar parabéns para eles, né? Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um eterno porvir. Glória a Deus, que maravilha. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, nós estamos gratos, Senhor, estamos felizes porque o Senhor concedeu a cada um destes mais um ano de vida. Que o Senhor possa continuar derramando das tuas bênçãos sobre cada um deles, sobre os sonhos e os projetos de cada um deles, e que esta data, Senhor, possa se repetir por muitos e muitos anos na vida dos teus filhos. Eu oro agradecido no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém? Que coisa boa, né? Vou lá pra... Somos aqueles